Colocar de pé? Vamos orar? Glória a Deus. Se você gosta de orar, você coloca de pé. Se você não gosta, fica sentado. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade. Meu Deus, nós estamos gratos mais uma vez por estarmos na tua presença viva, na tua presença santa, na tua presença de glória. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, clamamos ao Senhor por mais uma vez. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha encurtar a nossa distância ao Senhor neste momento. E queremos, ó Pai, mais uma vez, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, transgressões e iniquidades. Também, ó Deus, neste momento, ó Deus, repreendo todo espírito contrário, aqueles espíritos que roubam palavras, aqueles espíritos que distorcem palavras, aqueles espíritos que muitas vezes colocam, ó Deus, ao meio do culto, das pregações, ó Deus, coloca displicência, desatenção, coloca, ó Deus, o espírito muitas vezes de incomodar, ó Deus, esses espíritos que são enviados, ó Deus, no meio do culto, nós repreendemos eles no nome de Jesus e mandamos embora, para nunca mais voltar. Meu Deus, fala conosco mais uma vez, em o nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Josué capítulo 8, Josué capítulo 8, versículo 1, nós vamos falar sobre Josué que estava enfrentando a cidade de Ai. Essa cidade, segundo a Bíblia, ela foi conquistada por Josué depois da queda das muralhas de Jericó, e Josué estava preste a ter mais uma vitória. Você quer ter mais uma vitória nessa noite? Diga assim: eu quero, eu terei, eu já tenho a minha vitória. Aleluia. Josué capítulo 8, versículo 1 diz assim: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma consigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Olha, que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó, e ao seu rei, salvo que para vos saqueares os seus despojos, e eis que o seu gado põe emboscadas a cidade por detrás dela. Amém? Pode assentar. Amados, como eu falei, Ai estava para ser conquistado depois da queda de Jericó, da conquista de Josué em Jericó. Deus estava dando mais uma vitória a Josué. A Bíblia fala, se nós andarmos diante da palavra de Deus, nós vamos conquistando vitórias e mais vitórias. Amém? Quando nós estamos diante de Deus com o objetivo de adorar ao Senhor, de estar de acordo com a palavra de Deus, nós vamos de conquistando em conquista, ou seja, de conquistas em conquistas. Foi assim com a vida de Josué, e não será diferente com a nossa vida. Amém? Você crê nisto, que não é diferente com você? Eu creio. Se eu estou de acordo com a palavra de Deus, nós muitas vezes enfrentamos lutas e obstáculos, mas isto nós vamos de vitória em vitória. Aleluia. É a Bíblia que garante para mim que eu vou de vitória em vitória. Enfrentamos lutas, enfrentamos obstáculos, enfrentamos barreiras, enfrentamos problemas, enfrentamos o mundo, enfrentamos a nós mesmos, mas nós vamos de vitória em vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. É assim que a Bíblia diz para mim e diz para você. Deus tinha falado com Josué: olha, Josué, não temas ao povo da cidade de Ai, porque eu já tenho dado esta cidade nas tuas mãos. É interessante notar que Deus era com Josué e Deus era por Josué. Amém? Se você obedecer a palavra de Deus, Deus será por você e com você. Aleluia. Antes de Josué ir até a cidade, combater a cidade de Ai, inclusive Ai significa ruína, a cidade de Ai significa ruína. Antes de Josué ir ao combate, Deus já falava assim: olha, eu já tenho dado aquela cidade na sua mão. Já era vitória garantida, já era vitória garantida para Josué.
Só que ele tinha que fazer, obedecer mais uma vez a palavra de Deus, porque Deus já tinha dado. Amados, Deus já nos deu muitas vitórias, só basta nos conquistá-las. Aleluia. Já nos deu muita vitória, e acima de tudo ainda, os nossos inimigos, diz a Bíblia que Deus falou, que os inimigos estão debaixo dos nossos pés, e Deus falou com Josué que nesta noite, ou seja, Deus daria a cidade de Ai a Josué. Sabe o que acontece, querido? Nós vamos vencendo os nossos adversários. Aleluia, você crê nisto? Coloque de pé, aplaudindo ao Senhor e fala assim: eu creio na palavra de Deus, que os nossos inimigos estarão debaixo dos nossos pés. Aleluia! Os nossos inimigos, os meus, os seus, os inimigos do povo de Deus, já estão debaixo dos nossos pés. Pisa na cabeça do seu inimigo então, faz assim, ó, debaixo dos meus pés. Aleluia, você crê mesmo? Aplaude ao Senhor lá em cima, dizendo: eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia, eu creio que os nossos inimigos, Deus dará aos nossos inimigos. Aleluia, poder sentar. Já estava começando a batalha. Aí Josué recebe de Deus uma estratégia para vencer os inimigos. Amados, quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus, vamos enfrentar obstáculos, vamos enfrentar lutas, Deus nos concede uma estratégia de vitória. Amém? Deus concede a Josué uma estratégia, falando assim: faça a emboscada. Vocês vão até a cidade de Ai, quando eles saírem para vos matarem, vocês correm, fujam deles, porque outro grupo, outra equipe de guerra, de soldados, eles vão até a cidade deles, e chegando lá, a cidade está vazia, eles vão colocar a cidade de Ai em ruína, vão colocar a cidade em queda, e quando os soldados voltarem, não terão mais para onde esconder, para suas casas, porque está tudo em ruína, então vocês serão superiores aos seus inimigos. E foi assim que Josué fez. Para recebermos a vitória de Deus, nós temos que andar de acordo com o que Deus nos manda fazer. Nós não podemos acrescentar nada, nós não podemos tirar nada, eu não posso colocar nada, eu não posso tirar nada, eu não posso mudar o que Deus mandou me fazer, eu não posso dibrar a palavra de Deus, porque se nós somos soldados de Deus, obediente à palavra de Deus, eu tenho que estar de acordo com a palavra de Deus, porque a minha obediência à palavra de Deus faz com que, quando eu vou enfrentar os meus inimigos já estão debaixo dos meus pés, por causa da minha obediência anterior à lei e à palavra de Deus. E quando eu chego diante do meu inimigo, eu me torno mais forte do que o meu inimigo, porque a palavra de Deus me garante, porque quando eu vou enfrentar o meu inimigo, a minha obediência me dá força e derruba o inimigo. Aleluia, glória a Deus. Josué então começa a convocar guerreiros, começa a convocar soldados para a batalha. Foi um convite especial de Deus, foi um convite que Deus estava dando a Josué. Olha, escolha dentro do povo homens de guerra, homens guerreiros, homens que tenham condições de guerrear. E Josué começa a fazer uma seleção. Amados, para nós sermos vencedores em Cristo Jesus, para nós continuarmos vencendo, indo de vitória em vitória, de glória em glória, nós temos que encaixar segundo o que Josué começou a fazer com o povo, começou a selecionar. A Bíblia relata que ele chamou homens guerreiros. Diga assim, guerreiros. Josué, ele começou a selecionar dentro do povo que estava ali em Israel, começou a selecionar guerreiros. Pergunta para o seu irmão do lado se ele é um guerreiro ou uma guerreira. Pergunta. É guerreiro? Agora Josué começa a selecionar outro grupo de equipe, outro grupo de soldado, chamando os valentes. Pergunta se ele é valente. Se ele não respondeu nada, ele é um covarde, não aguenta nem responder. Agora Josué começa a chamar outra equipe de homens valorosos. Pergunta se ele é valoroso. Se ele não foi, não vale nada. Se ele não responder, não vale nada.
Tem gente que não respondeu, hein, pastor, tá vendo? Brincadeira, todos responderam. Josué agora começa a ver as características de um bom soldado, de um bom guerreiro. Primeiro, o guerreiro, ele sempre tem uma arma na mão. E Josué começa a selecionar aqueles soldados que eram guerreiros, que sempre tinham uma arma na mão. Nessa época, todos os soldados de guerra tinham uma espada nas mãos. E eles venciam batalhas, venciam lutas, venciam guerras, conquistavam porque tinham uma arma na mão. Eles tinham uma espada nas mãos. E muitas vezes, querido, nós não temos uma espada. Muitas vezes o soldado ou o guerreiro, ele não tem uma espada. Tem gente que tem um canivete e não tem uma espada. Os guerreiros tinham que ter uma espada. Você tem uma espada nas suas mãos? Quem tem? Levante essa espada. Se você tem canivete, levanta também. Glória a Deus. Agora Josué começa a chamar os valentes. Valente, a própria palavra diz, aquele que tem coragem, aquele que vai adiante, aquele que olha o inimigo e enfrenta mesmo, aquele que vê o problema, enfrenta, ele não recua. O inimigo pode ser até mais valente, mas ele vai. Foi o caso de Davi que fez isso, viu que o gigante era muito grande, mas ele foi para cima. Homem valente, valoroso. Agora Josué começa a selecionar os valorosos, aqueles que têm valor. A Bíblia relata que nós temos um valor muito grande para Deus. Não importa se a pessoa é pobre, rico, se ele é baixo, feio, se ele é bonito, se ele é gordo, se ele é magro, se ele tem isso, se não tem aquilo, onde que ele mora, não importa. O que a Bíblia fala é que todos nós temos um valor muito grande para Deus. Aleluia. Você, meu amado, tem um valor muito grande para Deus. Você tem um valor tremendo para Deus. Um valor muito grande mesmo para Deus. E esses homens começam a ir para a batalha. Os guerreiros que eram valentes, que eram corajosos. Os guerreiros que eram valentes, corajosos, que não eram medrosos e que ainda tinham valor para Deus muito grande. Mas às vezes nós não temos valor para o nosso vizinho. Às vezes nós não temos valor para o nosso amigo, para o nosso pai, para a nossa mãe. Não temos valor para ninguém. Mas para Deus, segundo a Bíblia, nós temos um valor tremendo. Um valor muito grande. Talvez alguns olhassem para Josué e falando, esse homem não tem nada. Mas Josué tinha um valor muito grande para Deus. Aleluia, você tem um valor para Deus. Bate no seu peito e fala assim, eu tenho um valor muito grande para Deus. Josué tinha uma espada, e a espada de Josué sempre estava afiada. Estar com a espada afiada é a confiança na palavra de Deus. Estar com com a espada afiada é confiar, é obedecer, é estar de acordo, em conformidade o que Deus quer que ele venha fazer. Quando um soldado, ele está com a espada afiada, e ele tem coragem, e ele é valente, ele sabe que ele tem um valor muito grande para Deus. Ele recebe de Deus uma ousadia tremenda de enfrentar os inimigos. E Josué vai até a cidade de Ai e começa a enfrentar os inimigos. E eu quero trazer nessa hora a estratégia que Deus deu para Josué. E eu fiquei meditando isso desde semana retrasada. Já faz quase um mês que eu já li esse capítulo e estou lendo até hoje. Eu fico como boi remoendo. Joga para fora, engole de novo e vai esse processo na minha vida constantemente. E eu vi que Josué estava observando o inimigo de cima para baixo. Vou explicar para você. Quando nós vamos enfrentar um problema, quando nós vamos enfrentar uma luta, se eu enfrento a luta de frente, ou se eu olho o meu obstáculo de baixo para cima, ela se torna muito grande. Se eu olho a minha luta de baixo para cima, é a mesma coisa você chegar debaixo de um poste de luz e olhar o poste de luz de baixo para cima. Você vai ver que aquele poste ele tem 12, 13, até 15 metros de altura. Mas se você começa ou arruma um jeito de olhar o poste de cima para baixo, você vai ver que ele é pequeno. E assim também somos nós. Se nós começarmos a olhar o nosso problema, a nossa luta, a nossa dificuldade de baixo para cima, ela vai ser muito grande. E não adianta enfrentar o problema também de frente. Temos que olhar e enfrentar os nossos problemas de cima para baixo. Aleluia.
Como é que você está enfrentando o seu problema? Está enfrentando de frente? Vai no peito, vai na raça, vai na sua força, vai no que você tem, no que você faz, vai no que você é, vai na força do seu braço. Você vai cair, não vai demorar muito. Mas se você começar a olhar o seu problema de cima para baixo, você vai ver que o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade vai tornar-se pequena. Aleluia. Como é que nós estamos olhando os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades? Estamos olhando de baixo para cima? Estou olhando o problema, o tamanho do meu problema? Como que você está olhando a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade? Está olhando de baixo para cima ou de cima para baixo? Como que você está enfrentando? Aí era isso que Josué estava recebendo de Deus. Talvez Deus tivesse falado com ele: olha, Josué, olha o seu problema de cima para baixo, porque se você começar a olhar ele de frente, começar a olhá-lo de baixo para cima, ele vai se tornar-se muito grande. Como é que você está olhando o seu problema? Porque se eu for com a minha carne enfrentar o meu inimigo, enfrentar a minha luta, na minha valentia só, na minha coragem, no valor que eu tenho diante de Deus, não vai adiantar nada. Mas tudo isso eu posso englobar em uma coisa só: olhar o meu problema, a minha luta, a minha dificuldade, a minha ansiedade, os meus problemas variados, de todos os possíveis. Se eu começar a olhá-lo de cima para baixo, ele vai ser pequeno. Sabe o que eu li outro dia na internet? Que um alpinista, ele vai escalando a mais alta montanha, e quando ele chega lá em cima da montanha, ele olha de cima para baixo e fala assim: esta montanha não parece ser tão grande quanto ela é. Aleluia. Qual é o tamanho da sua luta, da montanha de problema que você tem enfrentado? Você está olhando de baixo para cima ou de cima para baixo? Qual é o tamanho? Pode ser grande, pode ser muito alto. Se você olhar de baixo para cima, você vai sentir desanimado, vai sentir preguiça, vai sentir derrotado. Mas se você fazer isso, começar a subir, e começar a olhar os seus problemas de cima para baixo, vai tornar-se pequeno, a sua força será maior para enfrentar. Tenta fazer isso para você ver. Aleluia. Passo luta, passo dificuldade, passo problema, passo isso, passo aquilo, mas eu vejo-me assim, olhando os meus problemas de cima para baixo. É isso que Deus quer ministrar no nosso coração nessa noite. Era estratégia de Deus. Fiquei lembrando da mulher de Jó. Estava Jó emperebado, machucado, perdeu a fazenda, perdeu o gado, perdeu a família, perdeu ali tudo que ele tinha. Aí veio a mulher de Jó e falou assim: tu ainda retens essa tua sinceridade? Amaldiçoes teu Deus e morre. Aí o Jó falava com ela assim: mulher, tu falas como uma doida. Sabe o que deu para entender? Que Jó estava olhando os problemas de cima para baixo. Porque se ele fosse olhar as perebas que ele tinha, os gados que ele perdeu, a fazenda que foi embora, os filhos que morreram, se for olhar as parebas que estavam coçando com o carro, que ele não ia conseguir. Mas ele estava olhando o problema, a luta, a enfermidade, de baixo para cima. Não, ele não estava de cima para baixo. É isso que Deus quer que você faça. Olhe o seu problema de cima para baixo. Agora vem a mulher dele falando: tu amaldiçoes teu Deus e morre. Sabe por quê? Porque ela estava olhando de frente. Ela estava olhando simplesmente de baixo, e aquilo parecia ser muito grande. E Jó dá uma resposta maravilhosa para ela: tu falas como uma doida. Sabe o que Jó está falando? Fala assim: olha, mulher, já não é à toa que ela não tem nome, né? Mulher, tu és uma anônima. Sabe o que eu estou vendo? Meu problema de cima para baixo. Talvez ele estivesse dando mais ênfase à sua parábola e falando: olha, você está aí, sabe por quê? Você está enfrentando o seu problema, está olhando ele de baixo para cima. É por isso que a nossa luta é muito grande. É por isso que você está aí sofrendo. E a mulher de Jó talvez estava sofrendo mais do que ele, porque Jó estava olhando de cima para baixo os seus problemas. Eu pergunto para mim e para você: como é que nós estamos olhando nossos problemas? Como é que nós estamos olhando a nossa luta, a nossa dificuldade? O problema que nós enfrentamos no dia a dia.
Primeiro que eu não posso mais, segundo a Bíblia, eu não posso mais olhar o meu problema como a Bíblia está falando. Eu não posso mais olhar de frente nem de baixo para cima. Sabe por quê? Porque a Bíblia garante que nós não somos dessa terra e que nós estamos assentados, onde? Nos lugares celestiais. Se eu estou verdadeiramente lá em cima, os meus problemas da terra, eu tenho que olhá-los de cima para baixo. Porque aqueles que enfrentam os problemas, as lutas na terra, e olha o seu problema de frente, olha a sua luta de frente, olha o seu inimigo de frente, ou de baixo para cima, é porque ele está na terra ainda. Eu digo para você, saia desta terra e volte, venha para Nova Jerusalém, venha para o lugar celestial. Onde você está sentado? A Bíblia garante que nós não somos dessa terra e que todos nós estamos nos lugares celestiais. Você não está sentado nessa igreja, você não está sentado neste banco, eu não estou aqui, eu estou sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e lá de cima eu vejo os meus problemas e eles se tornam pequenos. Aleluia! Porque se eu encaro o meu problema aqui, eu estou aqui na terra, estou confiando no meu muque, estou confiando na minha força, estou confiando no que eu faço, na minha correria do dia a dia, estou confiando no que eu sou. Não, eu não estou aqui. Então, se você não está aqui, você tem que olhar lá de cima o seu problema aqui na terra, porque assim ele vai tornar-se pequeno, ele será em nada. Se você olhar o seu problema de cima para baixo, ele vai sumir. Se você olhar o seu problema de cima para baixo, ele vai evaporar. Deus te dará a vitória no momento em que você olhar e passar a olhar o seu problema de cima para baixo. Aleluia. Como é que você está olhando o seu problema? De baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. De cima para baixo. Quando uma pessoa enfrenta o problema de baixo para cima, enfrenta a luta no peito, na raça, primeira coisa que dá vontade é de sumir, porque a força dele vai minguando. Ele vai na força dele, no braço, na correria do dia a dia. Quem corre muito e não sabe para onde vai, uma hora ele some. Ele corre, vai enfrentando os problemas no peito, na raça. Uma hora ele some, ele desaparece. Foi assim que aconteceu. Ele dá muita desculpa. Olha, eu tenho um exemplo aqui de Abraão que deu desculpa. Deu desculpas. Será que você está dando desculpa? Jonas deu desculpa, muitos problemas, muitas lutas, e acaba dando desculpas. Foi o caso também de Elias, que deu desculpa para Deus, e entrou-se na caverna, sumiu, e desejou que a caverna caísse em cima dele, porque ele estava enfrentando o problema de baixo para cima. Como é que você está enfrentando o seu problema? Pergunta para o seu irmão do lado. Como é que você está enfrentando a sua luta, a sua dificuldade? Você é um guerreiro, você é um valente, você sabe que você tem valor para Deus, e você enfrenta a sua luta na raça, enfrenta o seu problema no seu muque. Maldito homem que confia no seu braço e faz da sua força a sua vitória. Ele acha que ele vai vencer na correria do dia a dia, ele vai vencer no tranco e no arranco. Não é assim que a Bíblia garante. A Bíblia garante vitória é quando olha-se de cima para baixo. Aleluia. Vamos colocar de pé. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Xarabachure halabachés. Fecha os teus olhos. Como é que você tem enfrentado o seu inimigo? Está olhando de baixo para cima ou de cima para baixo? Talvez até hoje você esteja enfrentando ele de baixo para cima, e a vitória está longe. Você está cansado fisicamente, a sua força está se acabando, se já não se acabou. Está ficando desgastante para você, porque você está indo com a sua força brutal, está indo com a sua força carnal. As vitórias vencem são com as armas espirituais. Você é um guerreiro, você é um valente, você tem valor para Deus. Deus quer dar aos seus inimigos
e colocá-los debaixo dos cabelos dos teus pés. Lá de cima nós desceremos e vamos achatando a cabeça do nosso inimigo, vamos achatando a cabeça do adversário. Xarabachuri halabachés, Handalabachuri halabachés. Quero que você abra os seus braços. Você que está aqui na terra, agora neste templo, abra os seus braços, porque nós vamos ministrar um louvor. E eu quero ministrar nessa noite que nós vamos subir. E os seus problemas vão ficar aqui. Lá de cima você vai começar a olhar o seu problema conjugal, o seu problema familiar, o seu problema material, o seu problema financeiro. Xarabachuri canta labás. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, começa a arrebatar a tua igreja. Eleva a tua igreja neste momento, Senhor, à sala do teu trono. Nós não queremos ficar nessa terra, nós não queremos enfrentar o nosso inimigo aqui. Você vai subir, e lá no céu nós vamos parar como a águia que para diante de um vento nas alturas. E lá de cima você vai contemplar a sua luta, vai ver que ela é pequena, vai ver que o seu problema conjugal, ele é pequeno, não é do tamanho que você está pensando, não. Vai ver que o seu problema material, ele é pequenininho, você está muito perto do seu problema. Charambado halambodecai. Começa charamaderalas. A igreja vai começar a subir como águia que voa, como águia que levanta o voo. Abra as tuas asas, ministrando sua graça e amor. Leva, Senhor, a tua igreja à sala do teu trono. Xarabahalabás. Leva, Senhor, a tua igreja à sala do teu trono. Vai começar você a levantar um voo inesperado, mas um voo que é